Olá, Deminis, estamos aqui em mais um episódio da Miniscast. Quero desde já pedir para que você siga a gente aí nas redes sociais, se inscreva aqui em nosso canal do YouTube, que nós, como falei no episódio anterior, estaremos compartilhando bastante conhecimento, bastante conteúdo com vocês. Estou aqui hoje com o pastor Marcos Vinícius, homem de Deus. Falei certo? Sim, homem de Deus. E é um prazer poder receber você aqui, para poder estar compartilhando conosco aí, sabe, as suas experiências aí no campo também missionário. E quero que você se apresente aí para todo mundo que vai estar aí nos assistindo. Olá a todos aí do Ministry Cash e a The Ministry e a todos, aonde chegar essa mensagem, pastor Marcos Vinícius, aqui com o irmão Luiz, essa benção aí, vamos aí compartilhar histórias e conhecimentos. Histórias e conhecimentos, bênção pura. Pastorzão, assim como muitos já sabem, você viveu um tempo aí na Argentina, né? Mas de repente não sabe como isso daí aconteceu, como iniciou, como foi a saída, o porquê. Eu gostaria que você compartilhasse aí um pouco com a gente como é que foi aí essa sua trajetória, né? Como você entendeu esse chamado de Deus aí para sua vida. Na verdade, assim, a ida para a Argentina, né, foi uma questão de envolvimento com missões. Esse envolvimento com missões começou em 2006, aproximadamente. Mas eu já tinha ouvido palavras, já tinha ouvido... Por exemplo, quando eu entrei no seminário para fazer o bacharel em teologia, no IBADES, foi no ano 2003. Mas no ano 2002, por exemplo, a gente com aquela correria de pregação, de já viajando para Minas, chegamos aí no Rio de Janeiro também, naquela ocasião, né? E naquele meio, né, de muita agenda, já indo e tal, eu recebi uma repreensão do meu pai, na ocasião, que falou que eu tinha que me preparar para estudar e tal, aquela questão toda. Isso, no princípio, não caiu muito bem para mim nem para os amigos que estavam ao meu redor. E a gente foi para a oração, a gente foi orar, e na oração, orando, em 2002 ali, Deus usou uma pessoa para falar comigo ali, um dos amigos. Numa madrugada, umas 3 da manhã, 4 da manhã, de terça para quarta, Deus usou ele e falou bem assim, olha, eu estou preparando um lugar para você ir. Você ainda não entende. Só que nesse lugar as pessoas não vão te conhecer assim como um pregador, não. Elas vão te conhecer como um professor, como uma pessoa que ensina. Quando ele falou aquilo ali, eu até quase falei, quem está endemoniado é você, então. Né? Meu Deus. Quem está sendo usado pelo inimigo é você, porque naquele momento ali em 2002, eu não via outra coisa senão que servia ao Senhor pregando. Servindo na igreja local nossa, mas pregando. Aí em 2006, entrei em contato com algumas pessoas da própria igreja nossa e tal, e comecei a conhecer missões. Aí eu estava me formando já, terminando o bacharel em teologia, e vendo essa questão de missões, isso pesou no meu coração ali, né? Com o pessoal de Jacaraípe, pastor e evangelista na época, hoje pastor Elias Moura, um carioca, e esse cidadão carioca me fez, assim, me apaixonar por missões. Assim, esse foi o meu contato com a missão. Aí, não sei se estou falando muito assim, né? Mas então, quando foi no ano de 2007 para 2008, um grupo foi estudar comigo no seminário da igreja Manancial ou Batista de Feio Rosa, um grupo de alunos. E esses grupos se encarinharam muito comigo. Falaram assim, tem que ir na nossa igreja, tem não sei o quê, lá. E eles eram inclinados para missões também. E aí, com esse grupo, eu conheci o missionário da Argentina. Entre o ano 2007 para 2008. Eu conheci a missão lá da Argentina, que está o pastor Rony e a pastora Glaucia, lá na Argentina. Eu conheci eles, assim, de ouvir falar entre 2007 e 2008. Olha aí. E aí essa ida sua aconteceu a partir deste momento aí que você os conheceu. Aí, aonde aconteceu a transição aí? Então, Marcos Vinícius, agora tu vai, agora o destino é esse daqui. Isso, então a gente estava assim, né, nessa pegada aí, orando, sempre orando, né, fazendo, estudando e tal. Aí quando foi 2008, eles vieram aqui, eu conheci eles, né? Naquele momento eles precisavam de algumas ajudas
que a igreja deles do Brasil deu, outras pessoas deram também, sem entrar em muitos detalhes. E aí começou essa questão aí, tem que ir lá, tem que ir lá. Então, em 2009, abril de 2009, eu pisei lá na Argentina, em Santiago del Estero, com esse amigo meu, né, o Henrique, a Lília. Nós estávamos juntos, programamos a viagem e tal. Aí, em abril de 2009, eu pisei lá na Argentina. E quando eu pisei lá, na verdade, eu pensei que era outra coisa. Santiago del Estero, um estado muito pobre. Na ocasião, era um dos piores, não, até hoje, talvez deve ser considerado um dos piores estados nessa questão de pobreza, né, da Argentina. Eles ficaram só 15 dias lá, uma semana, 10 dias, eu acho que era isso. Eu fiquei lá de abril até quase junho, julho. Né, conhecendo, daí a gente foi para o Uruguai na época, visitar um missionário lá, mas aí eu fui me apaixonando pelo lugar, e aí ele falou, olha, eu preciso aqui de um professor mesmo, eu preciso formar as pessoas aqui, eu não tenho tempo, minha esposa também não, a obra está crescendo, só que a obra crescendo acho que não tinha nem 50 pessoas, né? Diáconos eram só 6, 7, eu preciso de um professor aqui, aí eu falei, não, vamos orar, falei, me dá 2009 para orar. Me dá 2009 para orar, para eu me organizar, porque se eu conseguir me organizar bem, eu não preciso nem que Deus fale comigo assim, não. Eu sou solteiro, não tenho nada. Eu vou vir para cá, eu vou fazer a obra do Senhor aqui. Deus já tinha falado. Então eu falei, não, eu vou vir para cá. Falei, então, ó, vamos colocar uma data. Janeiro, fevereiro de 2010, eu estou pisando aqui. Vindo morar aqui e ensinar esse pessoal. E foi aí que tudo começou, assim. Lá para essa mudança lá para a Argentina. E aí, acredito que há um choque cultural, porque um outro país, de repente, outros costumes, né, uma outra cultura. Qual foi um conflito assim que, de repente, você enfrentou inicialmente? Porque acredito que há isso, de repente, uma língua, de repente, a própria cultura, o costume que eles possam ter lá, que você sentiu, assim, um pouco. O primeiro choque mesmo é o idioma, mas não é aquele choque que por exemplo, né, abrindo um parênteses, se você chegar a gente chegou na China e encontrou missionários lá totalmente deprimidos e humilhados, assim, porque o camarada tá lá há 10 anos e já aprendeu a falar o idioma, porque o idioma é o Hudson Taylor falava que não foi Deus que fez o idioma chinês. O Hudson Taylor falava, foi o diabo, porque é um idioma difícil demais para aprender. Então, todo idioma, pode ser até o inglês, ele vai ser o primeiro choque. O segundo choque cultural, Santiago del Estero, a questão do clima. Em Santiago del Estero, ele só tem 2 climas. Ou ele é verão ou ele é inverno. O verão começando já em novembro, praticamente, né? Já na primavera mesmo, assim. Você pega setembro, a primavera, na primavera você tem picos, não sei se eu posso falar assim, você já tem picos de 45 graus. Que isso não é primavera. A gente está aqui no Espírito Santo e sabe disso. Isso não é primavera, nem em Córdoba, nem em Buenos Aires. Ou seja, então você já tem picos entre setembro e outubro de 42, 45. Mas a partir de novembro até chegar o final de março, os primeiros dias de abril, você tem temperaturas elevadíssimas de 60 graus, podendo ter sensações de 70 graus. Então um choque. Eu cheguei lá, quando eu cheguei em fevereiro. Quando eu cheguei em abril, na transição do clima. Eu não senti tanto, mas quando eu voltei, que foi em fevereiro, peguei temperaturas altíssimas. E depois o frio. O frio é um frio mais... Ele é um frio mais seco, mas eu sei que dá para proteger ele com poucas coisas, mas um frio de 2 graus abaixo de zero, 4 graus abaixo de zero, 5 graus negativos, ou seja, um frio muito intenso e permanente, né? Que ele começa já ali entre abril e maio, e esse frio ele fica praticamente até quase ali entre setembro, primavera e outubro. Você só vai tomar banho com água fria mesmo em novembro. Porque ainda em outubro você liga o chuveiro que não quero tomar banho com água fria porque fez um calorzinho, a água está saindo geladíssima. Né? E a comida. Eles não comem feijão, por exemplo. Eles não comem. Por exemplo, o argentino, para ele é pobreza se você botar arroz e ovo. Aí. Ovo frito. Eles não comem farinha de mandioca igual a gente. Não tem. Bife a cavalo? Nada. O bife a cavalo tem. O bife a cavalo tem, mas só que é do jeito deles lá, mas não tem assim. Eles não comem feijão, arroz, eles não comem como a gente. Né?
massas, né? Pastas você tem um montão, mas a comida em si, o hambúrguer não é igual o nosso. Né? A pizza deles lá, em lugares, é melhor do que a nossa. Mas a nossa, né, com a pizza de lá você não pode colocar ketchup e maionese porque vai te fazer mal. Olha aí. A massa é muito pesada. O restante, encontrei um lugar muito inclinado ao folclore. Lembra do nosso folclore, por exemplo? Saci Pererê, Curupira, Sim. e outras coisas mais, que aqui no Brasil já caiu muita coisa, né? Sim. Lá na Argentina ainda não. Ainda hoje você tem gente em lugares muito inclinadas aos folclores. Muito O forte. camarada acredita nisso, tá? E isso não tem a ver com cultura assim de conhecimento, não. O cara pode ser médico, pode ser engenheiro, ele conhece. Tem lugares em Santiago del Esteiro, a 30 quilômetros onde eu estou, por exemplo, eu estava na capital, a 30 quilômetros entrando para o campo, né, para a zona mais rural, você tem gente que oferece comida no mês de outubro para uma divindade chamada Tanico. Isso. Se você não oferecer comida para ele deixa você na miséria e na pobreza. Né? Então você tem que oferecer. Tem a telecita, tem o cacuy, tem o crispim, tem a salamanca, que é a famosa porta do inferno, que diminuiu muito, mas a salamanca é uma coisa que eles acreditam piamente. Por exemplo, lá em Santiago é conhecido como o berço de poetas, escritores e cantores. Se você vê a entonação que o camarada faz na voz, cantando, você vai falar, peraí, essa entonação sua aí é muito... Nunca vi. E ele fala, porque eu entrei na Salamanca. Eu entrei na porta do inferno, na porta do diabo. Que isso. E eu não cantava, eu saí de lá cantando. Você vê isso. Aí tem as histórias, né? Histórias não, tá lá. A Shakira foi lá, a Madonna foi lá, famosos foram lá. Né? Você entra sem saber tocar e sai tocando. Isso aí a gente presenciou isso lá, entendeu? Aí, então, isso é um choque também, porque aqui você não tem. Você já não tem mais essa coisa espiritual tão forte, né? Não vou citar nomes aqui, né? A gente está no Brasil aqui, não vou citar nomes das coisas daqui. Né? Você já não tem mais essas coisas. As pessoas já não... eu vou colocar um feitiço em você aqui no Brasil. Você fala, irmão, vai lá. Lá na Argentina, não. Você tem isso muito forte ainda. Isso para mim foi um choque muito forte também. A primeira aula que eu dei, no dia 17 de agosto de 2010, que foi uma terça-feira, a aula começou às 8h30 da noite. Eu lembro como se fosse até hoje. Eu dei a primeira aula, eu terminei de dar com 40 graus de febre. Aí o pessoal falando, esse é o espiritual daqui, isso tudo vai provocando em você tristezas, angústias, depressões, sei lá, tudo, porque é incerto, tudo é muito incerto. Né? Um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal, um cansaço terrível, e todo mundo fala, não, isso aqui é o norte da Argentina, Isso tudo, essa pressão espiritual, então vários choques. O mundo espiritual ali, então, é muito palpável, né? Você vê acontecendo, né? Como você disse, né? Você via, as pessoas entravam ali e saíam fazendo coisas que elas não faziam. Aí você imagina a loucura, né? Você vê, pelo amor de Deus, é de fato assim, pra quem é missionário aí, ó, você lidar com a situação meio que de frente, né? Uma situação de frente. E aí você vai lá e fazer que você tá pregando um Jesus que faz isso. Isso aí. E o cara tá saindo da Salamanca, que ele falou que vai entrar lá sem fazer e vai sair fazendo. E como é que você lida com aquela situação, aí você tem né? aquele crente que vai. Você tem aquele camarada que tá na igreja, mas ele ainda vai na Salamanca. Ele vai na festa, ele vai lá, ele come lá. O curandeirismo na Argentina é muito forte. Muito forte. Aí tem que fazer um podcast com a minha esposa. Aí, ó. Ivane, porque a família da Ivana ia, todo mundo na Argentina. Praticamente assim, eu acho que 80% do argentino, se você perguntar e falar, antes eu vir para a igreja, eu ia no curandeiro. Entendeu? Ou seja, você tem isso. E você tem um milagre acontecendo lá. Você tem lá. A pessoa está com o braço quebrado e o curandeiro conserta o braço dele. Aí então você tem a igreja lá. Por isso que quando nós chegamos lá, Luiz, a gente viu milagres. Deus aí você vê, né, que o milagre não tem que acontecer todo dia. Sim. Tem gente que fala, não, Deus já não faz mais. Não, o sinal somos nós. A Deministra aqui, em José Anchieta, a Deministra é o sinal.
Isso. As famílias que já foram curadas, nós somos o sinal que Deus cura. Ele pode curar agora. Só que se Deus me curou, você só precisa ter fé em Deus. Ele não precisa fazer algo com você se já tem os sinais. Só que lá não. Lá, 2000, assim, ó, o missionário falou comigo já desde antes, mas eu cheguei em 2009. Ó, 2009, 2010, 2011, milagres extraordinários. Tem um milagre lá que nos surpreendeu, de uma menina que tinha hidrocefalia. É assim, né? Hidrocefalia, sim, né? isso. Hidrocefalia, a menina foi curada. Ou seja, eu nunca tinha visto isso. Eu pensava, não pode ser. A cabecinha dela grande e tal, até a atrofiação nos pés, Deus curou. Um milagre extraordinário. Você fala assim, meu Deus, a família toda inclinada ao curanderismo. O curandeiro não conseguiu curar isso aí, não conseguiu fazer. Ou seja, e Deus na igreja fez. Então a família toda veio pra igreja. É isso aí, ali o cabra tem que ser crente, Então, meu tem irmão. que ser crente. Deus fez que os curandeiros não fez, leva lá. Não tem que acontecer, senão vai buscar outras coisas, né? Vai buscar outras e coisas. como você falou, né, eles têm lá essa cultura, né, como você falou, né, e o espiritual ali, o curandeiro, igual você falou da Salamanca, então isso tudo tem deles o acesso muito fácil, né, pelo que você falou, eles têm acesso a isso da maneira muito fácil. Então, tipo assim, se não aconteceu, é algo assim também, se não aconteceu aqui na igreja, aqui eu vou... outro caminho. Então, não, tem que ser. Igual, por exemplo, ó, tem um amigo lá da minha esposa, é amigo de infância. Aí meu cunhado falou, ó, vamos lá orar por ele lá. O camarada tava... Pensa num camarada numa cama assustado e tal. E ele falou bem assim, jogaram terra do cemitério em mim. Quando ele falou isso comigo, você vê, muitos anos na Argentina eu nunca tinha ouvido falar disso. Ou seja, quando eu jogo terra do cemitério em você, eu vou lá no cemitério e pego terra e jogo você. Eu tô jogando uma maldição em você, eu tô ameaçando você de morte, eu tô dizendo que você vai morrer, que você vai ser sepultado. Sim. Ou alguma coisa vai acontecer com o seu corpo, você vai entrar em putrefação vivo. Eu falei, meu Deus! E ele falava, eu tô vendo aqui, eu tô vendo. Ou seja, uma coisa muito... como você disse, a sua expressão é a perfeita. Um mundo espiritual muito palpável, muito visível, muito perto. E a gente foi ensinando a igreja. Porque nem sempre Deus faz milagre, não. Deus não tem também nem é obrigado a fazer nada. Só que a igreja foi aprendendo, foi amadurecendo, foi pegando aquela maturidade espiritual. E até pouco tempo atrás, uma igreja grande e tal, mas sem essa preocupação. Mas no princípio foi complicado. É um choque. Não, imagino. Então, assim, aí os missionários, aqueles que estão sendo preparados aí para o campo, né? São situações, né, que realmente acredito que há ali um choque muito grande, né? Eu não sei, só essa parte aí, meu Deus do céu, o espiritual, né? A gente até falou aqui antes sobre o cultural, né? A questão da comida aí. Você é missionário e você quer ir pra Argentina, você gosta da maionese caseira, ketchup, pode não. Mas a questão espiritual, muito forte. Então, assim, acredito que existem locais que são muito pesados essas questões, né? E, meu Deus do céu, o que você compartilhou aí agora, muito forte. E, por exemplo, eu não tinha escutado falar ainda sobre a questão da Salamanca, dos curandeiros na Argentina. Eu ainda não tinha ouvido falar. E aí você compartilhou e viveu isso lá de perto, assim, experiência, meu Deus do céu. Não, é terrível. Tinha que estar ali firmado, né? Tinha que estar ali. E você contou, né, que você era um pregador, né? Falando, eu quero estar aqui, eu vou pregar, igreja local, e vou pregar. Você não era um professor. Um professor. Né? E quando você falou aqui agora, você compartilhou com a gente que a sua ida lá foi até te solicitado, né? Que precisava, sei lá, de um professor. Né? Quero até entrar nessa parte agora. Como é que foi essa... não vou falar transição, né? Porque você continua pregando hoje também, mas a questão do entrar para ensinar, e você vinha pregando, né? E agora como um professor. Porque acredito que se tem uma mudança, né? A questão de pregar para uma questão de ensinar. Eu que sou músico, né? E aí eu falo, cara, eu gosto muito de tocar, mas às vezes eu não gosto muito de dar aula, não. Mas é o perfil. Então, assim, raras vezes, assim, então eu tô desenvolvendo isso em mim, algumas outras coisas eu gosto de ensinar, mas, assim, eu acredito que é diferente você ser um pregador e você ser um mestre. Sim. Você é um mestre, né? Como é dito lá, da palavra, dos ensinos bíblicos aí. Então, compartilha pra gente como é que foi essa... Na verdade, a transição começou no seminário, né? De 2003 para 2006.
Que na verdade eu termino, depois eu fiz outras coisas, mas a transição foi aí, no ano de 2004 para 2005, entre o segundo ano do seminário e o terceiro ano, foi aí que eu falei, olha, eu acho que a igreja precisa mais de professores do que pregadores. Né? Você sabe, ensinar e educar. Sim. A entender a Bíblia, entender como ela foi feita, entender a obra de Cristo. Percebi que muitas pessoas que pregam não conhecem a Bíblia. As pessoas que pregam não conhecem Jesus. Ele prega. Se você vê ele pregando, talvez, sei lá, mais de 5.000 pessoas ouvindo e tal. Mas se você perguntar a ele qual é a obra da redenção e para que ele te explique, ele não sabe. Ele não conhece fundamentos de livros, as cartas de Paulo, que na verdade nós somos, na verdade, quase sempre paulinos, né? Apesar de o Novo Testamento ter essas divisões de escolas, vamos dizer assim, mas a pessoa não conhece, foi dessa necessidade aí de educar. Por isso, no ano de 2006, nós começamos um seminário em Mata da Serra, com o pastor Fábio, e aí nós começamos já a educar pessoas ali em 2006. Então a minha transição foi essa. Eu pregava, mas aí a transição foi essa. Né, de se preocupar em educar e que as pessoas conheçam a palavra, a Bíblia, consigam entender o porquê, né, do texto bíblico, saber interpretar, uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, no caso. Né, o conteúdo mais histórico também, entender que a Bíblia está dentro disso. Sim. Então, porque tem coisa que, se alguém te pergunta, o cidadão não sabe, mas ele está com a Bíblia na mão. Ele está com a Bíblia na mão. E essa foi a grande preocupação nossa em 2006 para 2007. E aí, quando eu já cheguei na Argentina, eu já cheguei como professor. Né? Lá, a questão foi esse buscar, já ia falar búsqueda, né? Essa busca pelo conteúdo. Porque quando eu cheguei lá, a primeira aula que eu dei, como foi em 17 de agosto de 2010... na primeira aula eu fiz duas perguntas, as pessoas não souberam responder, mas não é porque tinham vergonha, é porque não sabiam mesmo. A primeira pergunta foi: quantos livros tinham a Bíblia? Essa foi a primeira pergunta. E em quantas partes a Bíblia se dividia? Se foi assim uma pergunta que eu fiz. E eu, de fato, interroguei, eram 80 alunos naquela questão, quase toda a igreja estava naquele... E outras igrejas também que vieram. E as pessoas... Eu falei, não, mas eu estou falando sério, não fica com medo não. E os irmãos falaram, não, a gente não sabe mesmo não. Falei, uau. Aí eu achei que eu fui para dar aula assim, tipo, né? Tipo assim, vou dar o básico de teologia. Não. Eu tive que ensinar o cidadão lá o ABC mesmo. Né? Ensinar ele como criança mesmo, como escola dominical, ensinando ele quantos livros tinha a Bíblia, as narrativas, as histórias. Peguei cada personagem, trabalhei. Você não podia pregar falando bem assim, esse texto no original, você não podia falar isso. Por exemplo, em 2010, você não podia pregar na igreja sobre Esther, você não podia falar assim, abre a Bíblia em Sofonia, você não podia dizer, abre a Bíblia aí em Abacuque. Você não podia falar muito assim, porque as pessoas não conheciam esses tipos de livros. Meu Deus. As pessoas conheciam o Evangelho, os Evangelhos, né? Histórias como de José, Jó... Talvez as mais marcantes ali, as mais faladas. Marcantes. Mas você fala bem assim, abre a Bíblia aí, em Gálatas ou Efésios, e discorrer algo ali, não. Isso tomou de mim em 2010, 11, 12, 13. Tá? Eu só comecei o seminário mesmo em 2015. Que isso. Depois eu casei e vim pra cá. Eu fiquei aqui um tempo, depois eu voltei. Mas isso tomou o beabá, né? Aqui se fala o beabá, né? No ABC, né? O ABC, o beabá. Isso tomou de mim em 2010, 11, 12, 13. Entrei um pouco no sistemática, que são doutrinas da Bíblia, né? A teologia, a cristologia, a neumatologia, a antropologia bíblica, essas questões assim, ramatiologia, soteriologia. Eu entrei nisso daí só em 2013. Por que você entrou nisso? Porque isso é a coluna vertebral da Bíblia. Essa é a coluna vertebral da nossa teologia, você conhecer os fundamentos, quem é Deus, quem é Cristo, a obra dele, a obra da expiação, aquela questão toda. E aí o pessoal foi entendendo, e aí em 2015 o seminário começou tremendo, só na primeira tiragem lá, vou colocar assim tiragem, né? Só na primeira tanda que a gente fala lá, no primeiro grupo lá,
que foi um médio, né, em teologia, que na verdade não foi médio, a gente conseguiu uma parceria lá, um diplomado em teologia. Não chega a ser um bacharel, mas um diplomado em teologia que já dá para você a entrada para uma licenciatura depois. Sim. No primeiro grupo nós formamos mais de 100 pessoas, né, entre 2015 e 16, depois 17 e 18, 18 e 19. Em 2019 a gente estava com quase a metade da igreja, que é uma igreja de mais de 1.000 membros, mais da metade da igreja, todas formadas e licenciadas, né? Ou seja, foi um trabalho duro, difícil. Só tinha eu como professor, depois foi uma parceria com outros professores também, né? Mas complicado. Porque o camarada chegava lá e não tinha segundo grau, ele tinha que voltar para a escola, que também foi essa conexão também, sim, Luiz. Uma conexão entre a igreja e a faculdade, tanto que eu deixei formados lá sociólogos, advogados, engenheiros, historiadores ou filósofos, porque fez a ponte, né? Terminou o segundo grau e foi indo embora. O social também, né? Eu tinha alunos que não comiam. Olha aí. Eu tinha alunos que não sabiam ler e escrever, então eu tive que pegar esse cidadão e levar ele para a escola mesmo, ele começar mesmo, desde a primeira série, a segunda, terceira, quarta, ali do quinta início. E tal, porque não tinha. Eu chegava para ele e falava, Luiz, lê aí. Não quero ler não. Não quer ler? Aí lê o outro ali. Edilan, lê aí. Não quero ler também não. Aí chegava o cidadão, não é que ele não quer ler não, ele não sabe ler. E outra, ele não sabe ler, são que horas agora? São 5 horas. Ele ainda não comeu, porque ele não tem comida em casa. Então, o seminário me deu muita estrutura de muita coisa, o social, né? Não somente o educativo, o educacional, mas outras ferramentas também. Muitas experiências, hein? Não, muita aí. Meu Deus. De chorar. Não, E você chegou a ter a parte do ensino aqui também no Brasil, acredita, e a sua parte lá. Qual a diferença que você poderia citar, assim, de você ensinar aqui e de você ensinar lá? Qual foi algo que você poderia pontuar, assim, uma diferença gritante? A diferença é que o brasileiro é mais preparado. Entendeu? O brasileiro, querendo ou não, ele... vamos falar o da igreja em si. Não só a igreja, não. Tá? O brasileiro, ele é mais preparado. Você tem na Argentina ainda gente... talvez você não vai encontrar esse tipo de pessoa, talvez em Córdoba. Você não vai encontrar esse tipo de pessoa em Santa Fé. Você não vai encontrar esse tipo de pessoa em Buenos Aires. Não, Buenos Aires sim. Tá? Ou na Patagônia Argentina, mas na parte norte você vai encontrar gente que não tem ele não tem nem certidão de nascimento. Ele nasceu em casa, ou no campo, ou lá, né? E tal. Então, assim, o brasileiro em si. Eu nunca fui pro interior do Brasil, assim, eu nunca fui pro Nordeste, não sei como é que é lá, né? A questão de educação e tal, mas na parte que onde nós estamos no Sudeste aqui, o brasileiro é mais preparado. Você pode pegar qualquer igreja aqui e começar com um básico em teologia, porque o cidadão conhece. Sim. Ele conhece o básico da Bíblia, né? Mas eu encontrei gente lá que ia para a igreja há 10 anos e não conhecia nem o básico da Bíblia. Olha aí. Né? A igreja não tinha ensino, a igreja não tem ensino. Como por exemplo, né, você lembra, antigamente, terça-feira é culto de doutrina. Sim. E o culto de doutrina é culto de ensino. Sim. Né? Não tem. Escola Bíblica Dominical. Eu tenho que voltar a me acostumar agora de novo, né? Escola Bíblica Dominical, porque foram 16 anos sem Escola Bíblica Dominical. Vinícius, você não implantou lá? Não, eu implantei o seminário. E implantei dias de estudo. Sim. Feriado nós vamos estudar. Quem quer vir para aprender, vamos aprender. Aí a gente ensinava, então não precisava tanto da escola dominical assim. Que já tinha seus dias de estudo. Porque também é complicado. No mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, você fazer o camarada levantar 9 horas da manhã com 5 graus abaixo de zero. Ou seja, no domingo. É complicado. Ele vai levantar para trabalhar. Ele vai levantar cedo, 6 horas da manhã, 7 horas para trabalhar, aquela chuva fininha caindo, 2 graus negativos, ele vai trabalhar, mas no domingo, deixa ele descansar um pouco e tal. A gente fazia outros dias de ensino, né? Outros dias, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, um feriado que a gente aproveitava, um sábado, que não tinha culto de jovens, podia fazer alguma outra coisa. Valeu. Rapaz, aí, essa temperatura aí, só de você falar já...
Rapaz, e você teria alguma experiência? Você falou aqui também, alguns momentos atrás, sobre a questão da criança, né, que foi curada ali de hidrocefalia. E teria mais alguma experiência que você poderia compartilhar pra gente que você viveu lá, nesse período, pregando, ensinando, nessa sua trajetória, que te marcou, além dessa situação que com certeza foi, assim, marcante, né, a cura dessa criança, mas alguma outra que você poderia compartilhar com a gente? Assim, a que mais me marcou foi quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá no dia, deixa eu ver se eu consigo lembrar da data aqui. A gente chegou lá em abril, mas eu não lembro mais agora da data. Não sei se foi dia 18 de abril que nós chegamos lá na Argentina. Eu cheguei na Argentina, em Santiago, com o Henrique, a Lília, a Rita, que estava também. Nós chegamos lá numa quinta-feira. Numa quinta. No domingo, naquele culto ali, domingo, que a gente ficou aquela semana ali, né? Pegamos um final de semana, pegamos outro final de semana, aí eles foram embora e eu fiquei. Naquele primeiro domingo ali, daquele culto, eu preguei no sábado, que era um culto de jovens, tinha uns 10 jovens. Aí eu dei uma palavra lá pro jovem, falei sobre Davi, lembro como se fosse hoje. Eu pregava, o missionário traduzia e tal. No domingo, entrou um camarada com cadeira de roda na igreja. E aí eu preguei também aquele domingo lá. Henrique falou, não, prega você. Aí eu preguei lá aquele domingo. E aí, em um determinado momento, sei lá, Deus começou a agir, o pessoal começou a falar em línguas estranhas e tal. E aí o missionário falou comigo bem assim, tá vendo esse camarada na cadeira de roda aí? Ele não nasceu assim. Tem 1 ano que ele não anda e o médico falou bem assim, alguma coisa tocou as pernas dele, os nervos, e ele vai ficar na cadeira de roda para sempre. Ele estava dentro de um ritual e alguém jogou algo nele e ele parou de andar. Que isso. Só que aí o médico, ele foi no médico e falou assim, não, seus nervos estão todos atrofiados como se você tivesse um câncer na sua coluna e isso não vai... Ele falou assim, eu tô vendo aqui que você não vai poder andar nunca mais, porque os seus nervos, explicou lá pra ele e tal, você não vai andar nunca mais. Não sei o que aconteceu, se você caiu, mas você é cadeira de roda. Já tinha 1 ano que eu tava na cadeira de roda. O nome dele era César. E aí o missionário falou bem assim, ele vai andar hoje, Deus falou comigo que ele vai andar hoje. Falei, Deus falou com você? Falei, vou na sua fé. Vai. Falou, não, mas é você que tem que pegar ele pela mão e levantar ele. Eu falei, mas peraí, rapaz. Ele faz você. Falou, vamos lá, pega aí. Pega ele. Aí chamou o outro Henrique, o meu colega, falou assim, pega os dois vocês aí na mão aí. Coloca a mão na perna dele e ora. Do seu jeito, da sua mãe. Deus falou comigo que ele vai levantar hoje. E, na verdade, assim, foi a primeira vez que eu, né, tipo assim, eu nunca tinha feito isso. Aí eu falei com o Henrique, falei, e aí? Ele falou, não, vamos lá, se ele tá falando, vamos acreditar na palavra, Deus tá falando com ele, Deus usa ele. E eu peguei ele pela mão, o César aqui, peguei no pé dele assim, toquei no pé dele, falei, César, você vai andar hoje. Falei em português, ele entendia tudo. Falei, você vai andar hoje em nome de Jesus. Ele olhou pra mim assim, começou a chorar, eu falei, não sei se você tá me entendendo, mas levanta. E ele levantou, ficou em pé. Falei, agora você precisa andar sozinho no nome de Jesus. Ele não andava 1 ano. As pernas dele estavam assim, não estava totalmente atrofiada, porque não... mas você via que ele não andava 1 ano. Aí o missionário tocou no ombro dele assim, ele estava em pé, falou assim, tenha fé, anda. E ele começou a andar. Rapaz, quando aquele camarada começou a andar, eu estava agachado ainda. Quando ele levantou assim, eu caí para trás. Sentado assim, sentei. Eu caí para trás sentado. E ele começou a andar. E a família começou a cair no chão. Meu Deus. Porque a família levava ele, todo domingo levava gente nova. Né? Que a mãe dele, não sei se era a mãe dele ou a irmã dele, era da igreja. Então todo domingo ela falava assim, vão na igreja, Deus vai te curar. E era 1 ano já que ele ia e não andava. Um ano. Nem orava por ele, não. Orava assim só. Eu acho que Deus estava esperando a gente chegar lá. Era a missão. Era a missão de vocês. Quando ele começou a andar, eu caí sentado assim, eu fiquei olhando. Eu não, assim, se eu falar pra você que eu comecei a falar em línguas, que eu senti o poder de Deus, eu tô mentindo. Porque eu tava mais assustado, perplexo, que, tipo assim, uau, e meu tal. Deus. Mas eu fiquei parado. O Henrique começou a chorar, a Lília começou a chorar. A Rita começou a falar em línguas assim. Meu Deus. E aí o missionário me toca, me levanta e fala assim, é isso que Deus vai fazer com a gente aqui. A gente vai levantar a Argentina.
Ele falou assim, a Deus. gente vai levantar a Argentina, cara. Deus, através de nós, vai trazer avivamento, vai trazer glória, vai trazer poder. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Você vai ver, Deus vai fazer, Deus vai levar a gente para tudo quanto é lugar dessa Argentina aqui, para fazer milagre. E eu assim, amém, eu creio, mas parece que a ficha ainda não tinha caído, tá ligado? Lembra da fichinha do telefone lá? Você colocava a ficha aí, a ficha não tinha caído. E eu fiquei assim, e naquela noite ali, teve uma família que caiu endemoniada, que você expulsava o demônio da menina, entrava no irmão. Que isso. Saía do irmão, entrava na mãe. Saía da mãe, entrava no pai. Saía do pai, voltava pra menina ali. Eu não sei se no podcast, né? Depois, cuidado com o que eu vou falar, né? Uhum. Porque é uma coisa que acontece em muitos lugares. Aquela família, eles tinham relações entre eles. Meu Deus. Que era uma coisa também que lá nos interiores da Argentina, isso acontece muito. Tá? Onde a população é muito rural, né? Sim. E tal. Então, assim, é muito forte isso. Por isso, muitas pessoas com muitas deficiências, muitas discapacidades, muitas escolas. Eu acho que lá tem mais escola de gente assim, com muitos defeitos, né? Não sei se eu posso falar assim, com muitas discapacidades, né? Com muitas deficiências, por causa da relação entre irmão com irmão. Meu Deus. Pai, filho, avô. Então, assim, você eu tô te falando, o choque é muito grande, né? E tal. E esse dia aí, rapaz, foi isso e foi isso aí. Ele falou, olha só, como é que o diabo opera aqui. Rapaz. Meu Deus. E eu tava impactado. No outro dia que eu me levantei assim, pode vir quem for. Deus, coloca um cego na minha frente. No outro dia eu tava assim, vamos morar no hospital. Vamos em tal lugar. Falou, não, fica tranquilo. E foi o que Deus fez mesmo, né? Então essas coisas me impactaram muito. Me impactou gente que entrou na igreja que nunca tinha estudado. Por exemplo, eu tenho vários. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho centenas de alunos, centenas. Luiz, sem exagerar. Centenas de alunos que não sabiam ler e escrever e hoje sabem ler e escrever por causa do seminário. Olha aí, ó. Glória a Hoje Deus. o camarada pode dizer assim, eu tenho técnico, eu tenho bacharel em teologia, Olha aí. mas é por causa da igreja. A gente foi lá na igreja, o professor Marcos Vinícius falou, vamos, porque Deus tem algo com você. Não, mas eu não sei ler. Você vai aprender a ler, a gente vai colocar você na escola. Olha você vai aí. na escola, você vai fazer e tal. E eu tenho centenas, para dizer assim, eu tenho centenas de alunos assim, pastores, que já pastoreavam. O cidadão não sabia ler direito. E aí ele entrou no seminário, aí depois eu tive seminário em quase todos os estados da Argentina. Eu ensinei em toda a Argentina. Olha Dos aí. 25 estados, só em um que eu não ensinei, que foi São João. Né? O estado de São João, que é no centro da Argentina. Agora, o resto, eu ensinei pastores, eduquei pastores, e foi... Por isso, a profecia. Lá vão te conhecer como um professor, não como um pregador. Meu Deus, olha. Glória a Deus. Talvez... Acredito que muitos ainda não sabiam de todas essas histórias aí, de tudo isso que você falou. Né? Acredito que tem muito mais, então assim, vou até guardar para que a gente consiga fazer mais episódios aí, né? Se a gente falar tudo aqui, aí... Não, vamos guardar um pouquinho. Vamos guardar um pouquinho. A construção da igreja. Então assim, mas assim, é muito importante a gente ouvir isso, até mesmo para as pessoas aí que tem o chamado missionário, né? A gente foi ensinado na igreja, a gente ouve, né? São pessoas que vão ser levantadas para realmente ali investir na missão, né, enviar pessoas, outros serão enviados, outros serão intercessores dos que estão sendo enviados. E acredito que a missão ela abrange a todos nós, né? Todos nós. Não só quem está indo, quem fica, quem sustenta, Não, quem tudo. investe. Então a gente é um corpo, né? Mas assim, essas experiências, a gente conversar, mostra pra gente o que é o campo missionário, mostra pra gente o que é a realidade, estar fora de uma cultura que não é a sua, né? E você lidar com todas essas questões que são um choque. Você falando aqui, tudo isso daí já seria um conflito, assim, pra mim. É tudo diferente, é tudo muito diferente, né? Mas, assim, benção demais. Inclusive, já vou deixar aqui, ó, não intimado, mas ó, está convidado, pastor Ivana, para estar aqui, né? Pastor Marcos Vinícius falou que é para convidar. Então, ó, pastor Ivana já está convidada. Ela é da terra, Ela é da terra. Então, assim, vai ser benção também ela poder estar aqui com a gente, né? Compartilhando as experiências dela também conosco aqui. Vai ser benção demais.
E pastor, a gente falou, tem um episódio que nós gravamos com o Edirlan, e a gente falou sobre algo que nós estamos construindo aqui como igreja, né? Essa questão dos nossos ensinos, dos nossos cursos internos, e também agora com a nossa plataforma online que está sendo construída, está sendo desenvolvida, né? E o Edirlan até falou, né? Já é gratificante ver o que está sendo construído ali, né? Muito bacana. E você tem feito parte disso, né? Você tem sido aí um dos professores desses cursos que estão vindo. É o professor do curso que nós estamos tendo aqui na igreja, né? Que é o curso de panorama bíblico do Novo Testamento. Teve também do Antigo Testamento, né? Então, acredito que a nossa igreja ela está no caminho muito bom de nutrir os membros, as ovelhas com conhecimento. E como você falou, a questão, tem muita gente pregando, muita gente falando que às vezes não tem conhecimento, não tem entendimento. Acaba falando sem base, às vezes acaba falando a besteira. Quantas vezes eu já ouvi ou estando em alguma igreja fora, ministrando, e, meu Deus do céu, o que aquele cara falou e tal. E a gente que às vezes, eu até falei no último episódio, eu vim da escola da igreja, que a EBD, ela sempre foi muito forte, e curso teológico também. Então eu cresci, então tem coisas que eu ouço assim, que puxa da minha memória, que eu aprendi já lá atrás, os ensinamentos ali. Então assim, é muito importante. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre essa questão de tudo isso que está sendo construído, sobre o curso aí do Panorama Bíblico, e também deste curso que nós estamos produzindo, que você pode só dar uma pincelada, não precisa falar tudo, mas dar uma pincelada aí do que está por vir e o que a nossa igreja pode esperar. A igreja está se preparando para um tempo de uma colheita mesmo, né? Uma colheita mesmo. Não somente um crescimento em quantidade, mas também de relações. E para isso exige de nós pessoas qualificadas. Sim. Porque por muito tempo, eu digo assim, esse pentecostalismo de 80 para cá, e não envolvendo todo mundo, né? Mas de 80 para cá que o Brasil entra em decadência na questão do pentecostalismo, o neopentecostalismo misturando com muitas coisas, e aquela questão que até entrou em nós, vamos botar assim, né, na Assembleia de Deus, que não era. Que é aquele negócio assim, se você tem unção, basta. Não basta. Não basta. Eu estou te mostrando agora no campo missionário. Sim. Você pode ter unção para levantar paralítico, e como é que você educa o cidadão? Não, mas educar não é o meu. Não, você tem que educar também. Levar as pessoas a entender o que é Cristo não foi uma tarefa só para um ou para outro. Ide pelo mundo, pregar o evangelho, e você vai ensinar, né? Jesus falou em Mateus, ide fazer discípulos. Então, o ensinar, dar essa ferramenta, né? Que é assim, primeiro você vai conhecer o que é Cristo, o plano de redenção. Essa história de redenção, conhecer isso, saber explicar isso, saber por quê, o que é ser igreja, né, em primeiro lugar também. Então as pessoas dizem, não, a unção só basta. Não, a unção só não basta. Então a Deministre, ela tem isso muito assim claro, né, e tal. Então não, a gente está se preparando para um tempo de um crescimento, de uma colheita, mas também de relações que vão exigir, eu vou dizer aqui, de todos os membros, a capacidade de falar de Deus, né, de Cristo, da nossa essência, do que somos. Então, a questão das plataformas de ensino, seja dança, seja um curso para pregadores, né, e qualquer outro tipo de música, Sim. De como mexer como é que é a sonoplastia, sim, o engenheiro de áudio. De áudio, né? Que a questão é essa, é o engenheiro, sim, de áudio. Isso aí. Né? Como é que você tá tocando nessa televisão e você não entende como é que ela funciona? Isso não. Aí. Você tem que entender como é que ela funciona, porque vai ter dias que ela vai acontecer alguma coisa que você tem que saber consertar isso. Aí. Então, assim, a igreja, nós temos a Bíblia. Como é que você não sabe manejar isso aqui? Como é que você não sabe? Como é que você não conhece? Nossa ferramenta. A nossa ferramenta. Então, seja para cantar, seja para dançar, seja para tocar no som, a Deministre tem se preparado com todas essas ferramentas. Então, é isso. A igreja pode esperar muito,
né? E também ser também muito exigida. É né? isso aí. Porque se você tem uma plataforma que te ensina a como até um celular, né? O meu é um Samsung, mas você pegar um iPhone que pode te conectar, que eu vejo as meninas tirando foto, fazendo vídeo, aqui, o outro, os meninos do som, né? A dança em si, você pega a Carol, as meninas, aquilo ali não é a unção do Espírito que desceu em você e vai fazer você dançar. Não. Sabe disso, é ensaiar, é vir. Se preparar. Você vai orar, você vai jejuar, você vai deixar Deus te usar. Mas você tem um outro lado. A educação, a roupa daquelas meninas toda programada. Não, aquilo ali não, aquilo ali é pensado, é orado, também é projetado. Então você tem tudo. Isso. Então você tem uma plataforma sendo formada para isso também. Isso aí. Né? Do panorama, do ensino, da pregação também. Então, assim, tá vindo dias muito bons, mas também de muita exigência. A igreja pode esperar muito e vamos lá. E estamos aí para ajudar em qualquer área. Bênção demais. Pessoal, é isso daí. Já estamos finalizando mais um episódio aqui. Como falei, teremos ainda outros. Vou receber o pastor Marcos Vinícius aqui mais vezes para a gente compartilhar também alguns outros assuntos. Vamos tratar aqui assuntos também, alguns debates aqui sobre a Bíblia, tá? Mas para você falar e eu vou fazer as perguntas. Vamos lá. Mas isso é muito bacana porque a gente possa adquirir conhecimento, né? Como você falou, isso é crucial, isso é muito importante pra gente. Isso. E pessoal, reforçando, mais uma vez, estamos na nossa igreja com um projeto incrível, que é a nossa Escola Internacional de Missões. Isso aí. Né? Tá aí um projeto assim incrível que vai abençoar muitas vidas, né? Como o pastor falou, né? E no último episódio eu também falei isso, né? E ainda é só um terreno, mas já se enxerga a escola montada já e tudo funcionando. Tem gente da Argentina que falou que já vai vir. Olha aí, já tem gente da Argentina. Falando sério mesmo, Luiz. Gente que falou assim, me fala assim, quando é que vai terminar que nós já vamos enviar meus filhos, vamos enviar gente da igreja. Eu não tô falando só de uma igreja não, vários pastores, porque eu contei lá. Meu Deus, aí. A gente vai enviar, tá? E é um ano a construção? Eu falei, pode ser um ano. Aí teve até um lá que falou assim, eu vou ficar solteiro, então até o ano que vem eu vou orar. Um menino lá, que estava em Córdoba agora, né? Aí uma outra menina falou, eu também vou. Eu vou orar, Senhor, eu tô solteira, eu quero ir para lá, eu quero me preparar lá, porque eu sei que o Senhor tem para mim as nações. Glória a Deus aí. Já tem gente que já tá até juntando dinheiro já. Olha aí, ó. Então, se você não conhece todo o trabalho missionário que a nossa igreja tem feito, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe aqui o canal do YouTube. Como falei, nós vamos estar compartilhando bastante coisa com vocês. Aqui nesse vídeo a gente vai deixar também o nossa chave Pix direcionada para esse projeto em específico. Sinta-se à vontade se você quiser abençoar essa obra, que Deus possa retribuir 100 vezes mais em sua vida, em sua casa, em seus projetos, em nome de Senhor Jesus. Então é isso, quero agradecer, pastor Marcos, mais uma vez, por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Tá? Foi muito, muito bom mesmo poder aprender, ouvir mais aí aquilo que você tinha aí, toda essa bagagem. E tem muito mais ainda para compartilhar com a gente. Então é isso, obrigado. Se quiser deixar alguma mensagem aí pro pessoal, fique à vontade. Obrigado, Luiz, a Ministry Cash, aí a todos vocês. Amém. Por esse trabalho, todos os meninos que estão aí, né, por detrás isso aí. Das cortinas, vamos dizer assim, né? Então a The Ministry também, a todos, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo onde está a The Ministry. Obrigado pela oportunidade e vamos que enquanto Jesus não vem, a gente trabalha aqui. Bênção demais. Isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima.